Gênesis 35. Jacó volta a Bet-el, casa de Deus. Eis que Deus falou a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Em Betel erguerás um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de teu irmão Esaú. Jacó ordenou a sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora todos os deuses estrangeiros que estão no meio de vós. Purificai-vos e mudai vossas roupas. Partamos e subamos a Betel, casa de Deus. Aí farei um altar ao Deus que me ouviu quando eu estava em profunda angústia e me socorreu na viagem que fiz. Então Deus, ele disse a Jacó: apronte-se, fica pronto, suba para Betel, estabeleça, fique ali em Betel, more ali em Betel. Chegando lá, construa um altar ao Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Aí Jacó ouviu e disse à família: olha, a todos que estavam com ele: joguem fora todas as imagens que vocês têm, todas as imagens dos deuses estranhos, joga fora. Purifiquem-se, se santifiquem e trocai vossas roupas, mudai vossas vestes. Coloquem vestes limpas, se aprontem-se e vamos subir para Betel. Vamos subir para Betel. Versículo 4. Então o povo entregou a Jacó todas as imagens dos deuses estrangeiros que possuíam e os amuletos que usavam nas orelhas como brincos, e Jacó os enterrou ao pé do grande carvalho sagrado que fica perto de Siquém. Eles levantaram um acampamento e, enquanto partiam, Deus fez se abater sobre os moradores de todas as cidades vizinhas um medo terrível. Por isso eles não se atreveram a perseguir Jacó e a sua caravana. Assim Jacó e todos que com ele estavam chegaram a Luz, cidade que também ficou conhecida pelo nome de Betel, e que se situa na terra de Canaã. Lá Jacó construiu um altar e colocou o nome no lugar de El Betel, o Deus de Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo com medo do seu irmão. Então, depois de Jacó dizer para a família que iam para Betel, também para jogar fora todas as imagens dos deuses estranhos, deuses com letra minúscula, falou para se purificar e para se aprontar que ia subir para Betel. Aprontem-se, subimos para Betel. Aí ele falou que, explicando que ia construir, que vai construir um altar ao Deus que ouviu no dia que ele estava com angústia, minha grande angústia, e tem me acompanhado. O Deus que tem me acompanhado por eu ando, Deus tem me acompanhado por onde eu tenho andado. Então eles deram a Jacó todas as imagens dos deuses, os brincos que usavam nas orelhas. Aí Jacó enterrou debaixo do carvalho próximo de Siquém, o carvalho que se tornou sagrado. Quando partiram, o terror de Deus dominou de tal forma as cidades próximas que ninguém perseguiu os filhos de Jacó. Você veja que Deus, a ele pertence o domínio sobre todas as coisas. O poder, o domínio, o controle, está tudo na mão do Senhor. Todas as coisas. E aqui nesse caso, Deus colocou um terror, colocou um grande pavor, um medo terrível. Por isso eles não se atreveram a perseguir Jacó e a sua caravana. Então, assim Jacó e todos com ele estavam, chegaram à Luz, cidade que também ficou conhecida pelo nome de Betel. Betel ela significa casa de Deus, como sabemos, né? Lá Jacó construiu um altar e colocou o nome no lugar de El Betel, o Deus de Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo com medo do seu irmão.
Versículo 8: Então morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultado abaixo de Betel, sob o carvalho sagrado que fica ao sul de Betel, que passou a ser chamado de Alon-Bacute, carvalho das lágrimas. Débora, ela foi a ama de Rebeca. Ela morreu depois de muitos anos de serviço dedicado. Deus apareceu ainda a Jacó quando se regressava a Padã-Arã e o abençoou. Então Deus lhe declarou: Teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Teu nome doravante será Israel, tanto que é chamado de Israel até hoje. Deus afirmou a Jacó: Eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Se fecundo e multiplica-te. Uma nação e uma assembléia de nações nascerão de ti, e reis estarão entre os teus incontáveis descendentes. Eu te dou a terra que dei a Abraão e a Isaque. Darei toda esta região a ti e a tua posteridade depois de ti. E quando terminou de profetizar, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Então Jacó escolheu uma pedra e a colocou como coluna no lugar em que Deus lhe falara, e derramou vinho e azeite sobre ela como uma oferta de libação. E passou a chamar de Betel o lugar onde Deus tinha falado com ele. Então ali Débora morreu, a ama de Rebeca, foi enterrada ao pé do carvalho. Essa árvore foi chamada de Alon-Bacute, significa carvalho das lágrimas. E tendo voltado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou. Olha só, Deus disse: Seu nome é Jacó, mas você já não chamará mais Jacó, que significa aquele que luta, aquele que age traiçoeiramente. Jacó significa aquele que age traiçoeiramente, o enganador, né? Enganador. E o seu nome será Israel. Olha a diferença. Israel significa aquele que luta com Deus, aquele que luta com a presença de Deus. Então Deus mudou da água para o vinho. Deus transformou Jacó em Israel. Esse é um milagre que Jesus pode fazer na vida das pessoas. Transformar profundamente o caráter da pessoa, a integridade da pessoa, o pensar da pessoa, o andar, o agir da pessoa, mudar toda a história da pessoa, a maneira como que ela fala e a maneira como que ela age. Deus dá um outro padrão de comportamento. Foi o que aconteceu aqui. Então, aquele que age traiçoeiramente, agora aquele que luta com Deus. Então, o seu nome, a sua identidade de caráter deixaria de ser Jacó, que é suplantador ou enganador, e passaria a ser Israel, aquele que luta na companhia de Deus, vencedor com Deus. O vencedor com Deus, porque Deus é invencível. Deus mais tarde confirma o novo nome de Jacó para sempre. Esta é a confirmação que estamos lendo. Versículo 10 do capítulo 35 é a confirmação que o novo nome de Jacó será para sempre Israel. Versículo 12: E te dou a terra que dei a Abraão e a Isaque. Darei toda esta região a ti e a tua posteridade depois de ti. Maravilha. Então agora a bênção divina sobre toda a espécie humana segue o seu caminho, passando por Jacó e a sua descendência. Lembrando que as palavras Elohim, Deus, reverberavam as bênçãos invocadas sobre a humanidade e renovadas logo depois do dilúvio a Noé, seus filhos. Portanto, agora a bênção passou para Jacó e a sua descendência. Versículo 11, Deus afirmou a Jacó: Eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso.
Sê fecundo, multiplica-te, uma nação e uma assembléia de nações nascerão de ti, e reis estarão entre os teus incontáveis descendentes. Eu te dou a terra que dei a Abraão e a Isaque, darei toda esta região a ti e a tua posteridade depois de ti. Versículo 13. E quando terminou de profetizar, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Então Jacó escolheu uma pedra e a colocou como coluna no lugar em que Deus lhe falara, e derramou vinho e azeite sobre ela como uma oferta de libação, e passou a chamar Betel o lugar onde Deus tinha falado com ele. Libação é um ato de derramar um líquido como uma oferta de sacrifício. Tem outras versões que está como oferta derramada, oferta de bebida, oferta de libação, ou simplesmente o ato de ungir, ungir. Então, o líquido aspergido, derramado, tinha um valor como o vinho em Números, o azeite, agora aqui em Gênesis 35:14, ou bebida forte, como está em Números 28:7. Então, o azeite aqui foi derramado. E derramou vinho e azeite, então, sobre ela como uma oferta de libação, e passou a chamar de Betel o lugar onde Deus tinha falado com ele. A morte de Raquel. Jacó e sua família partiram de Betel, e quando faltava uma pequena distância para chegar a Efrata, Raquel começou a dar à luz, em meio a dores além do normal, e o parto foi muito difícil. E quando padecia tentando dar à luz, a parteira a encorajou: não temas, um filho saudável terás. No momento que estava prestes a deixar esta vida, porque estava morrendo, deu a seu filho o nome de Benoni, filho da minha aflição. Entretanto, Jacó chamou de Benjamim, filho próspero. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que em nossos dias se chama Belém. Jacó erigiu uma estela sobre seu túmulo. É o conhecido marco do túmulo de Raquel, que existe até hoje. Depois, Israel partiu dali e armou seu acampamento adiante de Migdal-Eder, a torre de vigia do rebanho. Então Raquel morreu. Deu à luz um filho, Raquel. Ela sofreu muito durante o nascimento dele. A parteira até falou para procurar animar a Raquel, dizendo: não tenha medo, você vai ter outro filho. E Raquel estava morrendo, mas ainda deu o nome de Benoni, conseguiu dar o nome de Benoni. Porém, o pai deu o nome de Benjamim. Benjamim, aqui o significado é filho da minha mão direita, e Benoni, filho da minha tristeza. Assim morreu Raquel. Ela foi enterrada no caminho de Éfrata, que é Belém, e sob a sepultura da Raquel, Jacó ergueu uma coluna que está até lá, até nos dias de hoje. Em seguida, Israel seguiu viagem e armou a sua tenda além da torre de Éder. Enquanto moravam naquela terra, Ruben se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Os filhos de Jacó. Versículo 22. No tempo em que Israel habitava naquela região, Ruben teve relações sexuais com Bila, concubina de seu pai. Assim que Israel soube disso, ficou muito irado. Ora, os filhos de Jacó foram em número de 12. Os filhos com Lia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos com Raquel, José e Benjamim. Os filhos com Bila, a serva de Raquel, Dan e Naftali. Os filhos de Zilpa, a serva de Lia, Gade e Aser. Estes, portanto, foram os filhos de Jacó, nascidos em Padan. A morte de Isaque. Mais tarde, Jacó foi morar junto a seu pai Isaque em Manre, próximo a Kiriat Arba, também chamado de Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos e expôs. Ele morreu e reuniu-se a sua parentela no mundo dos mortos, idoso e farto de dias. Seus filhos Esaú e Jacó cuidaram de seu sepultamento. Então aqui, em seguida, Israel continuou a viagem, depois da morte de Raquel.
Rubem se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Esses foram, aí falou o nome, que teve com Lia: Rubem, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Esses foram os filhos que teve com Raquel, José e Benjamim. Estes foram os filhos que teve com Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. Estes foram os filhos que teve com Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. Estes são os filhos de Jacó, nascidos em Padan. Finalmente Jacó chegou à casa do seu pai Isaque, em Manre, em Kiriat Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. E Isaque viveu 180 anos, morreu de idade avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos Esaú e Jacó o enterraram. Esaú e Jacó cuidaram do seu sepultamento. Aqui nós concluímos a leitura de Gênesis capítulo 35.